Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Profetiza uma noite de bênção na vida do seu irmão. Uma noite abençoada mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à nossa gotinha de sabedoria. Salmo de número 119. Temos meditado no Salmo 119. Toda quarta-feira nós iniciamos meditando num versículo do Salmo 119. É um salmo riquíssimo. E a gente sempre traz uma exortação para o nosso viver cotidiano. Por isso a gente tem denominado gotinha de sabedoria. Gotinha mesmo, porque é um versículozinho que traz alguns conselhos tremendos para o nosso dia a dia, para a vida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós vivemos um tempo em que tudo que a gente não vê no caminho é sabedoria, né? A gente vê muita aparência, muita gente parecendo ser, mas quando a vida aperta o cerco e espreme as pessoas, a gente vê o que sai dali mesmo, né? Porque a dor é que vai revelar o que de fato nós somos e o que temos dentro de nós. E nós vivemos num tempo de dores, num tempo de adversidade, um tempo de nãos. A vida tem dito não para a gente com muito mais frequência do que sim. E a nossa postura diante do não da vida é o que determina os amanhãs. O que nós vamos ter no amanhã, se um sim novo, se um novo não. A vida não está fácil para ninguém. E ficar reclamando dela não resolve o problema de ninguém. Pô, tá bravo, tá difícil para todo mundo e a tendência é piorar mesmo. Por isso a gente tem que segurar na mão daquele que pode mudar as coisas e nos ajudar a superar as coisas. E esses versículozinhos do Salmo 119, pelo menos a mim, me tem ajudado a perceber o melhor o dia a dia, principalmente aquele dia que se chama hoje. Nós vamos ao versículo 57 hoje. Salmo 119, versículo 57. Você já abriu aí, amém? Está escrito assim: o Senhor é o meu quinhão, prometo observar as tuas palavras. O Senhor é o meu quinhão, prometo observar as tuas palavras. Vamos ler juntos, mesmo nas muitas versões, vamos lá? O Senhor é a minha porção na vida de outros, aí na versão de outros, não é? O Senhor é o meu quinhão, na versão de outros, o Senhor é a minha porção. E a segunda parte, vamos ver a segunda parte? Prometo observar as suas palavras. Né? O que diz aí na outra versão? Obedecer as tuas palavras. É a mesma coisa. Então vamos recitar juntos. O Senhor é o meu quinhão, vamos lá? O Senhor é o meu quinhão. O Senhor é a minha porção. Vamos lá? O Senhor é a minha porção. Pode sentar um pouquinho. É nessa primeira parte que eu quero me prender com os irmãos. Já aprendemos que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, escrito por Aleph, um salmista, um adorador, responsável pelo canto no povo de Israel, da tribo de Levi. E ele escreveu o salmo com mais de 150 versículos, é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, ele distribuiu os 176 versículos em estrofes de 8. Cada 8 versículos é um salmo, é uma canção que os judeus cantavam. Essas estrofes de 8 versículos, ele deu a cada estrofe de 8 versículos o nome de uma letra do alfabeto. E esse Salmo 57 inaugura o salmo que leva o nome da letra Het. É a letra H do alfabeto hebraico. Não é? E ele começa a sua canção fazendo uma declaração: o Senhor é o meu quinhão. O que é quinhão? Quem sabe o que é quinhão? Quinhão. O que é um quinhão? Uma porção. O que é uma porção?
Hã? Um pouco de uma coisa. É quase isso. Oi? É uma medida. O que é um quião? Você vai lá no dicionário e diz assim, ó, parte de um todo dividido. Você pega um bolo e o divide em quantas partes você quiser. Suponhamos que somos 12 para comer aquele bolo. Então nós temos que dividir aquele bolo em 12 quinhões. 12 partes. A parte que te cabe é a tua porção, é o teu quinhão. Aquele pedacinho do bolo, independente do tamanho. Se tiver 24 pessoas para comer o bolo, dividir-se-á o bolo em 24 partes. Então você terá o seu quinhão. Será um pouquinho menor, mas é o teu quinhão. O salmista, ele olha para Deus e diz assim, Senhor, Tu és o meu quinhão. O Senhor é o meu quinhão. Ele está fazendo alusão ao quê? Aquilo que a vida divide aos homens, quando a vida divide aos homens o que lhes cabe. Vou repetir, quando a vida divide aos homens o que lhes cabe. E as nossas crises estão exatamente nessas divisões da vida, porque a vida parece muitas vezes muito injusta. Não sei se você concorda com isso. Porque a vida parece que premia alguns em detrimento dos outros. Parece que ele pega a riqueza que há no mundo e devia, em vez de dividir em partes iguais para os cidadãos do mundo, parece que ele dá para um 20 bens e para outro dá meio. Para outro ele não dá nenhum. Aí nós vemos um mundo dividido como? Uma minoria que tem tudo e uma maioria que tem quase nada. Nós temos um mundo dividido em dois blocos, os opressores e os oprimidos. Os que oprimem e os que são oprimidos. Aí nessa divisão que a vida faz para nós, é que se estabelecem as crises entre as sociedades. Por que você ganha 5 mil reais e esse irmão que está do teu lado ganha 500? Ah, pastor, eu me preparei mais, eu estudei mais, por isso que eu ganho mais do que ele. Mas por que tem gente lá dentro da tua empresa que faz exatamente o mesmo que você faz, ele ganha o dobro de você? Por que alguns são muito poucos estudados e conseguiram comprar a casa própria com muito sufoco e outro não? Por que alguns são felizes no casamento, no relacionamento, e outros já casaram 4 vezes e não encontram felicidade de jeito nenhum? Por que alguns, que ele faz dar certo e o outro não? Se aparentemente o outro é alguém que anda corretamente diante de Deus, diante da vida. Por que essa enfermidade apareceu em você e não nele? Por que fulano arruma um emprego, mas não para em emprego porque não presta, mas ele arruma emprego toda semana, não consiga arrumar emprego? Por quê? Por quê? E são esses porquês que geram crise dentro de nós. A gente não consegue entender por que a vida está assim, por que não rola, por que não vai, por que as oportunidades não me acham, não me aparecem, e fulano tem tantas oportunidades, por quê? Porque a vida parece tão injusta. Essa é uma frase que a gente ouve muito e constantemente. A vida é muito injusta. Por que aqueles 155 pessoas, aquelas 155 pessoas estavam naquele avião? Por que eles? Por que você não estava dentro daquele avião? Mas aqueles 155 cidadãos que estavam lá. Essa foi uma pergunta que uma menina de 14 anos, diante da pergunta do repórter, o que você perguntaria se você pudesse para Deus diante dessa catástrofe onde você perdeu teu pai? E ela respondeu assim: por que meu pai tinha que estar dentro desse avião? Quem é que tem resposta para isso? Tua empresa tem 5 mil empregados, teve de mandar 300 embora. Por que teu nome estava entre os 300 e não entre os 4.700? Somos 7, quase 8 bilhões de cidadãos no mundo. Por que esse bendito desse caroço foi aparecer no teu seio? Quantos seios tem no mundo, irmão? Ele foi aparecer no teu. São as aparentes injustiças da divisão que a vida faz. A gente não tem respostas para elas, e às vezes a ausência da resposta é
pior do que a própria dor que nos fez reformulá-la. Nós estamos sentindo dor e queremos entender a dor, mas a ausência da resposta é mais acrisolante do que a própria dor da dor que é gerada em nós. Aí, nessa injustiça que a vida muitas vezes aparenta desenvolver na vida de cada um de nós, o salmista diz assim, olha, nos quinhões que a vida reparte para cada um de nós, ele está dizendo assim, olha, eu quero declarar, Senhor, que eu entendo que de fato, de verdade, a única coisa que eu tenho é o Senhor. Não tenho mais nada. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele olha para tudo ao redor, diz assim, Senhor, eu não quero me iludir com a sensação de que tudo isso que eu tenho aqui é meu, porque quem se ilude pensando ter alguma coisa vai se desiludir, porque eu sei que nada do que temos nós temos. Nada do que temos é nosso. E o pior é que todos nós sabemos disso, não sabemos, irmão? Você sabe disso. Esse marido que está sentado do seu lado, isso não te pertence não, irmão. Essa mulher que está sentada do seu lado, não te pertence não. Esse carro que te trouxe para cá, não te pertence, nem essa saúde te pertence. Vem um outro e arranca isso de você, tua saúde. A gente se desilude com as coisas, meu Deus, eu tive tudo, perdi tudo, por que eu perdi tudo, eu não tenho mais nada? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi a saúde? A minha família acabou, meu amigo foi embora, todo mundo me abandonou. Por que eu perdi tudo? Você perdeu tudo porque você nunca teve nada. Porque nós não podemos perder o que não é nosso. E se a gente perde, perde porque nunca foi nosso. E aí nós vivemos numa geração de gente desiludida. Gente que está querendo morrer porque alguma coisa que ele julgava ter, perdeu-se. E aí diz, eu não posso viver sem isso. Porque toda a sua confiança estava nisso, ou naquilo, ou naquela pessoa, naquela coisa. Vem um salmista e ensina para mim e para você, Senhor, eu tenho recebido muito da vida até do Senhor, mas eu não quero me desiludir. Eu sei que tudo isso é concessão, e eu não posso pautar a minha vida, a minha felicidade, meu equilíbrio nisso tudo que foi me dado como concessão, porque o que me foi concedido hoje, amanhã pode ser me tirado. Aí ele faz a declaração que eu acho que todo homem que pensa devia fazer, Senhor, tudo que eu sei, que eu tenho de fato na vida é o Senhor. Você já aprendeu aqui que aquilo que a gente conquista com muita luta, com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós. Mas aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar de nós, irmão. Ninguém. Essa palavra me abençoou muito essa tarde. Eu estava sentado no meu escritório em casa, na minha casa, a casa que é minha. A minha esposa estava sentada no meu computador do meu lado. As minhas filhas estavam lá embaixo na sala, brincando, estudando, fazendo não sei o quê. O meu cachorrinho estava lá no primeiro andar, comendo a comidinha que eu comprei com o meu dinheiro para ele. Eu estava estudando a palavra na minha Bíblia, esperando mais tarde entrar no meu carro para vir para a minha igreja, para pregar para o meu povo. Vem o salmista e diz assim, Neil, você não tem nada. E tudo que você imagina ter, tem porque Deus lhe concedeu. E Deus é o Deus que põe, mas é o Deus também que dispõe. E se o teu coração estiver naquilo que Deus te deu, e não no Deus que te deu aquilo, você vai ser mais um ser humano desiludido no caminho. Meu irmão, palavra de Deus para o nosso dia a dia hoje. Tudo que nós podemos ter na vida é Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, terminando a minha palavra de início. Quem tem Deus como quinhão, tem tudo que precisa na vida. E quem tem tudo na vida, mas não tem Deus, ele não tem nada. Nada. Então se existe alguma coisa na qual você tem que se apegar, se existe alguma coisa nesse tempo em que a gente perde com tanta facilidade, que você tem que se apegar e se agarrar e não largar nunca, esse se chama Deus. Esse se chama Jesus de Nazaré. Porque essa é a verdadeira riqueza que o homem tem na vida, irmão. Meu desejo nessa noite é que esse Deus que nos dá tudo, é fonte de todas as coisas, possa plantar no teu coração um amor sobrenatural por Ele. Para que você entenda
que nada do que você tem é teu. De modo que você não pode plantar teu coração nisso. Não plante teu coração no teu trabalho, meu irmão. Não plante teu coração na tua profissão, no teu carro, nas tuas coisas. Nem em si mesmo. Nem em si mesmo. Porque aqueles homens que estavam naquele avião saíram de Manaus cheios de planos. E até os planos lhes foram confiscados. Porque nós não temos nada. Tudo que temos é o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo que precisa ter para sobreviver, mesmo que seja sem nada. Porque o Senhor nos basta. Porque Ele é o Deus de toda graça. Que Ele te enriqueça com a sua graça hoje, no nome de Jesus. Recebe essa palavra, amado? Vou aplaudir ao Senhor por ela, porque é tremendo. Nós vamos dar prosseguimento nessa próxima meia hora que nós temos sobre o estudo sobre o Espírito Santo. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, enquanto você abre para a gente prosseguir. Nós temos conversado sobre o Espírito Santo, irmãos, indo muito mais além daquilo que a gente conhece como o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Vamos chegar a tudo isso lá, mas nós estamos falando sobre a relação do Espírito com a pessoa de Jesus, quem é o Espírito Santo. Já aprendemos que Ele é uma pessoa, que Ele é Deus. Aprendemos como Ele se relaciona com a pessoa de Jesus. Aprendemos como é o Espírito Santo em relação à palavra. Foi o que nós aprendemos nas últimas 2 semanas. Aprendemos que o Espírito Santo inspirou as Escrituras. O Espírito Santo é quem interpreta as Escrituras. Aprendemos que é impossível interpretar a Escritura conforme a Escritura é, como palavra de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Aprendemos isso na palavra. Aprendemos que é o Espírito Santo quem torna a Escritura uma realidade escatológica. Não tem como entender o tempo do fim se não for pelo Espírito Santo. Aprendemos que é o Espírito Santo quem conduz o homem à verdadeira verdade, porque a verdade hoje não é mais absoluta, é relativa. E a gente aprendeu em João 16:13 que Ele nos conduz a toda a verdade. Nesse estudo nós conversamos até como provar a existência de Deus. Aprendemos que não há como provar a existência de Deus. Não existe jeito de provar a existência de Deus. E nós aprendemos como é que a gente entende a realidade de Deus como sendo de fato uma realidade real, embora pareça redundante. E a gente aprendeu que é só pelo Espírito Santo, e aprendemos como o Espírito Santo faz isso na nossa vida. E só para a gente terminar a relação do Espírito Santo com a sua palavra, durante muito tempo na minha vida, eu fiquei pensando como é que os escritores da Bíblia podiam lembrar cada fato, cada acontecido, cada registro histórico da história da igreja e de Deus na sua relação com os homens, se eles não tinham uma máquina de datilografar para escrever isso. Eles não tinham um gravador. Eles não tinham uma Bic sequer, né? Não tinham uma caneta Bic para escrever os acontecidos. E como é que eles, os evangelistas, cada um dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas escrevendo os Atos dos Apóstolos, ele escreveu cada ato, cada coisa, como é que ele poderia se lembrar de cada detalhe? Como é que ele guardou isso na mente, sem que houvesse distorções ou perdas de fatos históricos? E aí, a gente quando vê o livro de João terminando, ele diz assim, olha, ainda muitas outras coisas Jesus fez que livro nenhum poderia registrar. Como quem está dizendo assim, olha, Jesus fez muito mais coisas do que está registrado na palavra. Porque se eu fosse narrar, se nós as testemunhas fôssemos narrar tudo que Jesus fez, não tinha livro no mundo que desse para escrever. Como quem diz, está tudo aqui. Não perdemos nada do que Jesus fez, ele só não registrou. Não porque tivesse esquecido, mas é porque não havia como. Agora, de onde vinha tanta lembrança? Como é que os camaradas não perdiam a memória ou o registro do fato histórico? Nós vemos isso em João capítulo 14. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Logo nós vamos para o 16. João 14, 26. Ele diz assim, ó. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E o que mais? Leia. E vos fará lembrar do quê? De tudo quanto vos tenho dito.
respondeu a minha dúvida. Não precisava de caneta Bic, não precisava de laptop, de máquina de escrever, de gravador. Ele está dizendo assim, olha, vocês são testemunhas do que eu fiz, do que preguei, do que vos disse. E quando o Espírito Santo vier, fiquem tranquilos, vocês não vão esquecer de nada. Ele vai lembrar cada coisa que eu quero que vocês registrem para a posteridade. Então como é que a Bíblia não se perdeu? Porque o Espírito Santo é quem trouxe a palavra de Deus à memória dos discípulos. Foi só por isso, só para a gente ter esse registro. Agora hoje eu quero começar com os irmãos. O Espírito Santo em relação ao mundo. Qual é a relação do Espírito Santo com o mundo? Porque nós aprendemos quando o Espírito Santo foi prometido à igreja. Diz a palavra que o Espírito Santo era alguém que o mundo não poderia receber. Só os que foram alcançados pela palavra, os que creram, podem receber o Espírito Santo. Não poderia ser dado para quem não tivesse o Espírito Santo. Não é? Isso está escrito aí em João capítulo 14 mesmo. Agora, embora o mundo não possa recebê-lo, qual é a relação do Espírito Santo com o mundo? Vamos a João capítulo 16. Eu vou ficar só nesse tópico hoje. Aí a gente vai entender qual é a relação do Espírito Santo com o mundo, porque até com o mundo ele tem relação. Ele não habita no mundo, ele habita em nós, os que cremos, mas ele tem uma relação e um papel no mundo, tanto é que ele foi enviado ao mundo. Para que ele foi enviado ao mundo? Capítulo 16 de João, vamos começar versículo 7. Jesus dizendo, todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, o que ele vai fazer, lê, igreja? Ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do que mais? Do juízo. Quantos pecadores nós temos aqui dentro? Levanta a mão. Tem algum pecador aí? Sim ou não? Amém. Todos os homens pecaram. Não está escrito lá? Porque todos pecaram. Só para o teu irmão não esquecer, diga assim, você é pecador, não esqueça disso. Ah, pastor, não entendo porque eu ainda peco. Você pega porque é pecador. Só isso. Um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Mas pecador. Um pecador santificado, porque a vontade de Deus para todos os homens é que todos os homens sejam salvos e que todos os salvos se santifiquem. A vontade de Deus para o mundo é que todos os homens sejam salvos e que todos os salvos sejam santos. Essa é a vontade de Deus. Por isso ele enviou aquele que nos convenceria da verdade. No mundo, ele está para convencer o homem do pecado. Convencer o homem que o homem é pecador. Convencer o homem que ele é um Deus que é justo e vai exercer justiça diante daquilo que ele ensinou. E ele vai convencer o homem não só da justiça, mas do juízo. Então, quero que nós nos lembremos nessa noite, nesse próximo tempo que a gente tem aqui para frente, 20 e poucos minutos, que o Deus, cuja palavra diz é amor, é um Deus também que é justo, e porque é justo, exercerá juízo sobre a terra, sobre o mundo. Ninguém vai escapar do seu juízo. Acreditemos ou não, tenhamos fé nisso ou não, nós todos passaremos pelo tribunal. Está escrito lá. Ah, mas eu não creio, o problema é seu, mas está escrito a verdade. Agora, por que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Nós vivemos no mundo hoje, irmão. Nós vivemos o nosso mundo hoje, no dia a dia. As consciências estão entorpecidas. As nossas mentes parecem que estão cauterizadas com relação àquilo que se chama pecado. Pecado hoje é uma coisa relativa. A gente não tem medo do pecado, a gente não foge do pecado. A gente não gosta de ouvir falar a palavra pecado. Pecado é relativo, para você é, para mim não é. Né? Eu preguei sobre isso domingo, não, minha consciência não me acusa. Ora, a consciência está cauterizada. Nós vivemos num tempo onde certas correntes da psicologia ensinam que sentido de pecado são apenas subprodutos dos condicionamentos das religiões. A religião nos condiciona. É um condicionamento às opressões religiosas. É um condicionamento de opressões culturais.
é um condicionamento de opressões sociais. Isso é que é pecado. Pecado não existe. Hoje, pecado é relativo. Nós não temos mais absolutos, diz a psicanálise. Tudo é relativo. O que você acha que é pecado, para mim não é. Eu tive de afastar das atividades da igreja um casal que ele é casado, a mulher foi embora. Agora, me responda você, irmão. Você está casado. Tua mulher resolveu ir embora. Por causa disso, você não é mais casado? Como é que acontece legalmente assim? Eu sou casado com o André há 18 anos. André vai embora. Está amarrado no nome de Jesus. Isso é uma hipótese. Não é? Agora, André foi embora hoje. Eu amanhã estou solteiro? Continuo o quê? Então, biblicamente falando, qualquer crente sabe disso. Porque ela foi embora, eu estou livre para casar com a menina aqui? Não. Estou casado. Ah, mas a André me traiu, gente. Então, não interessa. Você está casado. E o homem casado, diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 7, se você se junta a outra mulher, você se torna adúltero com ela e ela adúltera contigo. Aconteceu um caso como esse aqui, eu fui conversar com o pastor, a nossa consciência não nos está acusando. Por que não acusa? Porque a consciência está cauterizada. Cauterizada é fechada. O Espírito Santo não consegue mais convencê-lo do pecado. Isso acontece nessa geração de A a Z. A gente acha que porque nós vivemos num tempo pós-moderno, transmoderno, aquilo que a palavra diz já não é mais verdade. A gente já questiona a palavra. Antes nós éramos muito literalistas, bitolados. Nós nem pensávamos a palavra. A Bíblia diz uma coisa, a gente nem contextualiza. Daí os usos e costumes. Tem gente que usa calça comprida até hoje. Porque está lá em Coríntios que a mulher não pode usar roupa de varão. Agora o sujeito não para pensar que existe calça comprida que é feminina. Eu não posso usar aquela calça que a André está usando, porque aquilo é calça de mulher. Então aquilo não é roupa de varão. Mas o cara mara de não, tem que usar saia. Aí tu usa calça comprida, vai para o inferno, irmão. Capeta te espera lá. O cara está lá. Quando a Bíblia diz, não é o adorno exterior, mas o interior, aí a mulher tem que ser feia, o homem tem que ser feio. É o literalismo cristão, isso é um expoente do literalismo. Mas por causa da cauterização da mente, a gente cai no expoente do liberalismo. Pastor, eu estou vivendo como encasado, mas a minha mente não me acusa. Mas a Bíblia continua dizendo que isso é pecado. A Bíblia continua condenando. Então, quando você estiver num comportamento diante do qual a Bíblia condene, mesmo que a tua mente aprove, se a Bíblia condena, fica com a Bíblia. Porque se a tua mente já não condena, é porque tua mente está cauterizada. O Espírito Santo já não está mais podendo agir em você. É pior ainda, irmão. Eu falei sobre isso domingo na ceia, meu irmão. Nós temos fraquezas, todos nós cometemos deslizes, pecados, devemos fugir disso o tempo inteiro. Mas de vez em quando a gente não consegue, a gente dá uma deslizada. Aí a gente entra em depressão, a gente fica em crise. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não posso pensar isso, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter me comportado dessa forma. O pecado, quando a gente comete, ele nos incomoda. Quando a gente está num lugar que a gente sabe Deus não aprova, a gente, meu Deus, eu estou aqui, mas caraca, eu não devia estar aqui. Mas você está aqui porque está sob pressões sociais, mas lá no fundo tem uma formiguinha te mordendo por dentro. Meu Deus, eu não devia estar aqui. Antes da tua conversão, ali era o teu lugar de prazer. Você amava estar naquele lugar, com aquela gente, com aquele povo, fazendo aquilo, ouvindo aquilo. Mas hoje, tu vai no mesmo lugar. Não é mais tua fonte de alegria, mas tu está ali por costume. Mas lá no fundo, o Espírito Santo está te incomodando. Ele está te incomodando. E aí você se sente mal no lugar que era o lugar da tua alegria. Aí eu disse para você assim, olha irmão, se você pecou e ainda sente comichão de tristeza, aí eu disse para você, ainda há esperança para você. Eu acho que a perdição se estabelece quando a gente já não sente mais. Aí a coisa começa a piorar. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Nesse mundo relativo, nessa sociedade que hedonista, que vive em função do prazer, pastor, eu estou fazendo isso aqui. É verdade, a Bíblia condena, mas eu estou me sentindo bem.
Assim, meu coração não me condena. O que a Bíblia fala a respeito do coração, irmão? Que ele é o quê? Enganoso. Mais do que todas as coisas, enganoso é o coração e perverso. Teu coração não vale nada. Ele é mau. Eu estou seguindo meu coração. Segue teu coração. Segue. Vai atrás do teu coração. Quando é que você pode seguir teu coração? Eu vou te dizer, irmão. Quando a tua razão pode ir junto. Quando o teu coração e tua razão não entram em crise. Pô, meu coração está querendo muito, mas pô, tem uma coisa. Meu Deus, não vou, meu Deus do céu. Quando é que você entra em dúvida? Quando a emoção e o coração entram em crise. Quando a emoção e a razão entram em crise. Quando é que você fica na dúvida de ir para a direita ou para a esquerda? É porque a emoção está dizendo, vai para a esquerda. A razão diz, não, vai para a direita. Quando é que você entra em crise num relacionamento? Meu Deus, eu gosto tanto dele, gosto tanto dela, mas não está correto. Aí a razão diz não. Ou então o espírito diz não, porque ele trabalha na razão. E o teu coração diz, aí a gente está numa crise danada. Aí você ouve na televisão, segue teu coração. Aí tu segue teu coração, contrariando a tua razão. Aí o teu fim é sempre o buracão. Sempre. Meu Deus, não siga teu coração. Meu irmão, quando você não souber o que fazer, tiver entre a tua razão e tua emoção, fique com a tua razão. Você vai sentir a dor do coração magoado, você vai sentir a dor do coração ferido. Mas se a tua razão tiver jungida a palavra, Deus, pelo Espírito Santo, vai te consolar no nome de Jesus. Agora, quando a gente segue o coração em detrimento da razão, a nossa razão está jungida à palavra. É na palavra que a nossa razão trabalha, a palavra trabalha a nossa razão. A gente segue o nosso coração. E ainda que nós gostemos do que estejamos fazendo, sintamos prazer, nós sabemos que esse prazer é contra a palavra de Deus. E não adianta, a Bíblia diz, são palavras da boca de Jesus, passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra, irmão, permanece para sempre. Não há prazer no mundo que vai conseguir locupletar o teu ser. É uma vida extremamente miserável, porque o teu prazer é a tua fonte de culpa. Você sente prazer naquilo que te culpa. Aquilo que te culpa é tua fonte de prazer. Então você vai se sentir culpado por estar feliz. E vai se sentir feliz como fonte de culpa. É impossível viver assim. Tua culpa, ela te carcome como quem Deus não aprova, o que te dá prazer. Mas fazer a vontade de Deus é ter que abrir mão do prazer. É literalmente crise entre o bom e o correto. Nem sempre o correto é bom e nem sempre o bom é correto. E o que é pior nisso tudo é que o pecado é sempre bom. Existe algum pecado ruim? Alguém conhece algum pecado que seja ruim? Há os desejos carnais? Tem algum pecado ruim? Todo pecado é bom. Se alguém conhecer algum ruim, me apresenta aí, está aberto. Lhe cerceio a palavra. Todo pecado é bom. Que nada, pastor, cheirar cocaína é horrível. Diz isso para um cheirador. Larga isso que vai te matar. Eu sei que eu estou morrendo, mas não consigo largar essa desgraça. É bom. Me tira da realidade. Ruim é a minha realidade. Aonde a cocaína me leva, não. Lá é bom. Mas aqui lá não existe. Eu prefiro o lugar onde não existe do que a minha existência. É isso. Diga para o alcoólatra que o álcool é ruim. Agora, qual é a missão do Espírito Santo no mundo? Convencer o homem do pecado. Aí aqui, nesses próximos 10 minutos, a questão é, o que é pecado, irmão? Quando a gente fala pecado, a gente sempre se reporta para o comportamento. Por exemplo, quer ver? Beber vinho é pecado? Sim ou não? Uns disseram sim. Outros disseram não. Quem está com a razão? Quem disse sim ou quem disse não? Quem disse sim. Não. Quem disse não, lógico. Bom, o teu melhor amigo, a filhinha dele nasceu. Como você é o melhor amigo dele, você é crente, ele falou assim, pô, eu queria que você batizasse minha filha. Fosse padrinho dela. O que você faz?
Batizar é pecado? Ou não? O que você faz? Não sei. São questões de usos e costumes. Bom, se entra aqui na nossa igreja um cidadão que conseguiu fugir lá do Iraque, e ele não aguentava mais aquela luta, e ele fugiu para o Brasil com as suas 4 esposas. E veio morar aqui na comunidade. Aí ele, nunca entrei numa igreja cristã, eu vou entrar. Aí ele vem aqui e se converte. Senta ele, as 4 esposas, os 8 filhos. O que você faz com esse homem? Olha, o irmão se converteu, tem que mandar 3 embora. Mas lá no país dele, é completamente normal. O cara tem 4 esposas. E as igrejas cristãs que estão lá, os aceitam como são. Chega numa igreja e diz assim, olha, pastor que não tiver de gravata tem diabo no corpo, não pode pregar de jeito nenhum. Aí não prega, nem sobe aqui. Ele chega aqui, eu estou de camisa polo. Pastor diz assim, a mulher não pode raspar a perna. Fui na igreja bem pouco tempo, irmãos, olha, o Espírito Santo manda dizer aos irmãos que está muito chateado com a igreja, porque muita gente em pecado no nosso meio. A irmã que se depilou essa semana. Eu estou sentado ali, lá, aí baixa a cabeça para orar. Porque depilou. E vai ficar em disciplina. Se depilar é pecado? É. Não. Botar brinco. O que é pecado, o que não é pecado? Toda vez que a gente pensa em pecado, nós vamos desembocar no comportamento do cidadão. Comportamento. É a moralidade, é o moralismo, é o uso e costumes. Mas o que é pecado? Vocês sabem. Podem dizer. Teologicamente falando. Digam os teólogos. Palavra grega, hamartia, significa o quê? Errar o alvo. Diga, pecar, errar o alvo. Essa é a tradução da palavra pecado na Bíblia. Hamartia, errar o alvo. Aí mesmo assim, na cabeça do crente não reflexivo, pois é, pastor, é isso aí, eu concordo. A mulher não pode se depilar. Se ela se depilou, errou o alvo. Não tem a ver com usos e costumes. Tem a ver com essência. Sabe quando é que nós pecamos? Quando nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos sabem a vontade de Deus para a sua vida? Levante a mão assim. Não. Quem não sabe, eu vou falar para você. Pode levantar a mão assim. Quem sabe? Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Muito bem. Muitos não sabem. Eu vou dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja santo. Só isso. Quando você diz, eu não sei qual é a vontade da minha vida, você está dizendo, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Agora, Deus quer que você seja um santo. O que se espera de um santo? Digam. Santidade. O que se espera de um pecador? Digam. Pecado. O que um pecador produz? Pecado. O que um santo produz? Santidade. Então seja santo. Agora o que é ser santo? Ser santo é ser como Jesus. Ser santo é fazer o bem. Ser santo é estar inserido. Ser santo é pregar com a boca, pregar com a vida, pregar com a atitude. Onde quer que nós estejamos. Não é só dentro da igreja, porque dentro da igreja ser santo é mole, irmão. Aqui tu bota uma gravata quadriculada, um terno verde com a camisa cor de abóbora por dentro e uma calça marrom, bota um sapato sujo de barro e vem de bicicleta com a tua mulher e os 3 filhos para a igreja, você é santo. E é humilde, irmão, é humilde. Agora, se tu chegar com uma limousine, com terno Armani, com relógio Rolex, falar isso é soberba em pessoa. Satanás está entrando na igreja. Beleza exterior. Porque a gente acha que santidade se vê na imagem. Se vê na forma, no comportamento, se vê na essência, irmão.
Camarada pode constar aí com a limusine, mas é um homem simples. Um homem que cumprimenta as pessoas, que trata as pessoas com misericórdia e graça, amizade e solidariedade. O outro pode estar com um terno quadriculado que o bisavô dele usou, mas é soberbo, só abre a boca para acusar os teus pecados. Um homem que se diz santo, diz, eu sou indignado com o pecado, mas com o pecado dos outros. Nunca com o seu. Sua boca nunca produziu uma palavra de amizade, de solidariedade, de carinho, de afeto. Nunca se viu estender a mão para levantar nenhum caído. Muito pelo contrário. É quem joga o paralelepípedo para acabar de matar. É o que a gente vê nas igrejas hoje. Pecado tem a ver com errar o alvo. Errar o alvo é desviar-se do alvo. Tem um alvo. Deus quer que você seja santo. Santo no ser, não no parecer ser. É quando a gente se desvia disso. A gente perde a essência da coisa. A gente já não faz mais de coração. Quantas pessoas não estão submetidas a usos e costumes da igreja e se submete, e se está naquela igreja tem que se submeter mesmo, mas só se vive daquela forma, porque se não viver daquela forma, o pastor disciplina. Não, eu uso assim porque o pastor disse que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer porque o pastor disse que eu tenho que fazer, o pastor disse que eu tenho que fazer, o pastor disse que eu tenho que fazer, o pastor disse que eu faço. Agora, se o pastor dissesse assim, está liberado, o que você vai? Eu liberava na hora, pastor, o sangue de Deus tem poder, ninguém merece isso. Então, se você faz porque um homem diz que você tem que fazer e não porque você está convencido daquilo, você é de todos o pior. Porque se você se permitiu amputar, você não tem personalidade. Você não concorda com nada daquilo, é contra tudo aquilo. Você se olha no espelho e se odeia. Meu Deus, estou horrível, mas é a vontade de Deus para a minha vida. E a gente sempre se prende, em termos de pecado, a usos e costumes. E pecado tem a ver com desviar-se. Perder o rumo, perder a essência. Irmão, para que Deus botou a igreja na terra? Para que Deus botou o sal nessa humanidade? Para que Deus colocou as suas luzes no mundo? Para que uma luz existe? Para que luz existe? Me digam. Para iluminar. Então a luz só mostra o seu valor quando as trevas se estabelecem. Então, se Deus me colocou no mundo para iluminar, eu tenho que iluminar onde quer que eu esteja. Eu tenho que revelar Cristo onde quer que eu esteja. Agora, onde é que os santarrões estão sempre? Na reunião das luzes e na reunião dos sais. A santidade se manifesta aqui, irmão. Aqui os dons se manifestam, aqui as línguas se manifestam, aqui as profecias se manifestam, aqui as adivinhações se manifestam, aqui as performances eclesiásticas se manifestam, mas quando acaba a reunião, vai ver a casa do sujeito. Vai no trabalho dele ver o que pensam dele lá. Quando a mulher dá um testemunho sobre a vida dele como pai, como marido, ou como mulher, como esposa. Quando o filho dele fala o que você acha do teu pai, fala aqui. Aí nós impressionamos os homens, mas estamos completamente em pecado dentro da igreja. E esse texto diz que o Espírito Santo, quando vem para o mundo convencer-nos do pecado. E eu vou dizer para você, é mais fácil convencer o mundano do que convencer um crente. Nós nos prendemos dentro dos nossos usos e costumes, e eu fico pensando, meu Deus, a irmã Joana fez depilação na perna. Se ela não tivesse feito, melhoraria o que esse planeta, né, irmão? O que a perna da Joana tem a ver com as dores do planeta, que agoniza? Esse brinquinho, irmã, que você usa na orelha, ou que não usa, muda no quê? Nas dores do universo. Vai ajudar ou atrapalhar no quê? Na vida desse pessoal que está aqui morando lá no alto do morro, que não tem nem cimento no chão. Aí a gente está aqui discutindo se usa brinco, se usa calça, se não usa, se bate palma, se não palma, quem tem mais poder, quem não tem, quem foi batizado, quem não foi. A gente está aqui dentro do céu discutindo quem tem mais poder, quem tem um lugar de honra, como os filhos de quem mesmo? Pediu um lugarzinho no céu? Senhor, hein? Mulher de Zebedeu. Zebedeu é o nome do caboclo. Né? Então a gente está discutindo quem é que vai ter um lugarzinho melhor no céu, quem é que vai estar, e tal. E o mundo está indo lá. De mal a pior. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E o que você faz? Deus te usa no quê?
Você é salga onde? Porque os santos que a gente tem encontrado no caminho, irmão, são santos indignados com o comportamento dos outros santos. O crente não pode fazer isso, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. O irmão, não concordo com isso. O Fabiano, não concordo com isso. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Quem falou que você tem que aceitar alguma coisa, acabou? Quem você pensa que é, seu mané? Não, eu sou um santo indignado com o pecado, com o comportamento daquela igreja. O que você teve com aquela igreja? E os crentes que já estão fora do convívio da igreja, estão no mundo, e ficam indignados com aquela outra igreja. Não, eu estou fora da igreja, mas que eu lá eu não aceito não. Cala tua boca, irmão. Vai te catar, pô. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Não, por isso que eu estou fora da igreja. Tá fora da igreja porque é um frouxo. É por isso que você está fora da igreja. Você não está fora da igreja porque João fez ou deixou de fazer. Você não está fora da igreja porque o pastor prega assim ou assado. Você está fora da igreja porque você não consegue se conter. Você está fora da igreja porque o Espírito Santo não consegue mais trabalhar no teu coração. Você está fora da igreja porque você desviou-se, errou o alvo. Você vive para si e para o seu, ou para a sua. Seu mundo agora circunda em torno do seu umbigo. É isso. Você virou um hedonista. Estou me sentindo... Minha mente não me acusa, pastor. Esse é que é o problema. Porque enquanto a tua mente se acusava, minha irmã, irmão, havia esperança. O problema é que agora na vida de muitos crentes se cumpre Isaías 56. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está. Na vida de alguns já não pode mais. Cauterizou. Alguns estão tão longe que nem Deus perto mais está. É uma esperança. A não ser você se levantar e falar assim: Senhor, eu não quero estar tão distante ao ponto de não poder mais perceber, sentir, ouvir e ser convencido pelo Espírito Santo. Porque você tem a hipótese de fazer, não, já que eu estou cauterizado, eu vou cair logo na gandaia. É fuga. É a prova da frouxidão. Mas você conhece a palavra, você pode muito bem, numa noite com falar assim: Senhor, não, eu quero voltar. Estamos falando sobre isso desde sempre. Porque tudo que você tem na vida, meu irmão, é Deus. Esse namorado que te levou para longe de Deus, ele não é teu não, irmão. Porque se fosse teu, não te levaria para longe de Deus. Essa tua namorada que te levou para longe de Deus, o que você quer de Deus para você? Porque não é. Porque alguém de Deus não te levaria para longe de Deus. Ah, mas eu estou tão... Não interessa, não é de Deus. Mas o meu coração, cuidado com o teu coração. O que a Bíblia diz sobre isso? Ah, mas eu estou com 40 anos, nunca consegui namorar. Agora que isso não apareceu, eu... Vai. Vai lá, irmão. E fica com raiva de quem te diz a verdade. Ele veio para convencer o homem do pecado. Pecado. Te trazer para o alvo, te trazer para a essência. Te trazer para o que é principal, porque você já aprendeu que a coisa principal é o quê? Fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E o que é a coisa principal, segundo quem está dizendo aqui? Busca primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por causa dessa coisa, você se afastou do reino. Mas o teu coração não te acusa. Não, minha mente não. É legal. Vai com Deus que você serve hoje. Vai com Deus que você serve hoje. Vai com a tua consciência. Que a Bíblia diz que temos que levar cativo a obediência a Cristo. Como eu falei domingo, seja a palavra de Cristo o vosso árbitro. E não o seu coração, a sua mente. Palavra de Cristo. Se a palavra de Deus diz é pecado, é pecado. Se a palavra diz não é pecado, não é pecado. Mesmo que o pastor diga é pecado. Ele veio para convencer do pecado, veio para convencer da justiça. Porque ele não só convence do fato que Deus é justo, mas também ele é justificador. Justiça quer dizer que se ele te convenceu do pecado e você insiste no pecado, ele está dizendo haverá justiça.
Se ele te convenceu do pecado e você venceu o pecado, ele está dizendo: haverá justiça, haverá recompensa. Porque a Bíblia diz que ele não pode tomar o pecador por injusto, nem toma o injusto por pecador. O justo por pecador, nem o pecador por injusto. Ele é um Deus de justiça. A justiça vai ser feita. E também convencer o mundo do juízo, porque ele vai vir para julgar a terra. Ele veio para remir a terra. Agora ele vai voltar para julgar a terra. E acreditar nisso é difícil para burro hoje, né? Oh, meu Deus do céu, como é difícil acreditar. Olha, irmão, Jesus está voltando. E ele vai estabelecer o seu tribunal e vai dizer para os que creram no seu nome: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para os que estiverem do lado esquerdo: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Ah, pastor, só acredita nesse negócio. Conversa fiada. Mas negócio de juízo. Inferno. Você acredita em inferno? Oh, aquela chama. Diabo para lá, demônio para cá, tridente, rabudo. Pastor, pelo amor de Deus. Acredita nesse negócio? Difícil de acreditar hoje, né? Eu acredito tanto no inferno como eu creio no céu. Acredito tanto no diabo como creio em Deus. Acredito tanto em demônio como creio em anjos. Acredito tanto nessa palavra como esse ar que eu não vejo, mas que me mantém de pé. Alguém me fala do oxigênio, eu nunca vi oxigênio, nunca toquei no bendito oxigênio, não sei o cheiro do oxigênio, sei nada sobre o oxigênio, mas eu acredito que é ele que me mantém de pé aqui. Assim é o Espírito. Agora, na geração que a gente vive meio cauterizada, fala de inferno. O inferno é aqui, pastor. Já disse sobre isso aqui. Se o inferno é aqui, Senhor, risca o meu nome agora do livro dos Salmos. Não quero nem conhecer o céu. Vou sair daqui e vou comer um churrasquinho. Coca-Cola gelada, com gelo. Sentado na frente de amigos. Quando sai do churrasquinho, na praça, eu vou para casa, na minha casa, irmão. Dormir numa cama king size. Se fizer frio, eu tenho edredom. Se fizer calor, eu ligo o ventilador. Se eu sentir fome de noite, tem presunto, queijo, Nescau, leite, pão velho, pão novo. Tem manga, banana, laranja. Coca-Cola, lógico. Amanhã de manhã eu vou acordar. Tem um monte de gente para atender, diante dos quais eu vou ser uma bênção. Para os quais eu vou me permitir sentir-me útil. Amanhã eu vou ver enfermos sendo curados diante dos meus olhos. Amanhã eu vou receber ligações de pessoas contando testemunhos de vitória. Inferno isso aqui? Não, a tua vida pode parecer um inferno. Mas aqui não é um inferno. O inferno na tua vida é um estado. Mas isso aqui não é a geografia do inferno. No inferno não tem Coca-Cola gelada. No inferno você não tem os filhos que você tem. Já viram minhas filhas? Você já viu seus filhos? Ama seus filhos? No inferno não tem amor. Amanhã vai ser melhor do que hoje na sua vida? Amém ou não amém? Como é que você sabe disso? Esperança. Fé. No inferno não tem esperança. Você pode estar no mais profundo de todos os poços da vida. Ainda há esperança para você. No inferno não tem esperança. Você pode estar com 70 anos, errou 70 anos. Mas você pode olhar para frente e falar assim: Senhor, eu te entrego os meus amanhãs. Deus vai mudar a tua sorte. Esperança. Aqui no inferno. Ele diz que no inferno há a separação eterna de Deus.
Lá você não tem paz, é choro e ranger de dentes. Fogo e enxofre 24 horas por dia. Não há quem clamar, não há quem buscar, não há como pensar, orar, interceder. É como a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, perebento, foi para o céu. E o rico foi para o inferno. E ele sofria tanto que ele disse: Lázaro, molha a ponta do teu dedo e vem refrescar-me. Molha a ponta do teu dedo, molha, pontinha, uma gota de água aqui vai ser um mar da Barra da Tijuca. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Mas nós vivemos numa geração que não crê nisso. Eu fico com a palavra. Eu, devido à minha formação, minha função extra-igreja, trabalhar com o que eu trabalho com a cabeça, eu sou um formador de opinião. Eu lido com estudo científico, filosófico, intelectivo o tempo inteiro. Sou tentado a descrer desse livro todo dia, toda hora. Toda hora eu tenho que ler um livro novo que desdiz esse livro, que contradiz a pessoa de Jesus. Toda hora aparece uma notícia nova a respeito de Jesus. Tudo, sou tentado. Quanto mais eu ler essa desgraça toda, mais eu sei que essa aqui é a palavra de Deus para mim. Palavra de Deus. Todos os livros se levantam e passam. A Bíblia fica. Não passa, irmão. Não passa. Jesus casou com Maria Madalena. Passou. Agora foi Jesus que induziu a Judas ao erro. Tadinho do Judas. Jesus que é o algoz. Passou. Da 20, o código diz que o evangelho, o cristianismo está firmado em cima de Maria Madalena. Não, passou também. E a Bíblia vai ficando. E as vidas vão sendo transformadas por ela. Os saberes dos homens vão envelhecendo. E a Bíblia vai se renovando como aqueles que creem nela. Cada manhã. Porque é assim a sua misericórdia. Veio para convencer o homem do pecado. Se o que você faz hoje, contraposto à palavra, for condenado, larga isso. Porque é o Senhor quem diz. Que Ele te abençoe, amado, com toda a sorte de bênçãos. E sobre todas as coisas, com a bênção da sabedoria e do discernimento. E da sua presença continuamente ao teu lado, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.